Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar a respeito de como melhorar o desempenho do seu Windows 10. Bom, eu tô falando isso no Windows 10, mas você pode usar em Windows anteriores até no Windows 11 também, tá? Que essas configurações ela não permanece da mesma forma. O meu é o Windows 10. Bom, colocando em prática, então a gente vai entender como otimizar usando ferramentas nativas do Windows, que você não precisa estar instalando nenhum programa para melhorar o desempenho. A gente vai trabalhar com gerenciador de tarefas, msconfig, que é uma configuração interna também que você pode estar fazendo, limpeza de disco, que é algo que você pode estar aumentando o espaço, né? O espaço de armazenamento do seu Windows e algumas dicas e sugestões aí que você pode estar otimizando, tá? Então, vamos ao vídeo e vamos compreender como você melhorar o desempenho da sua máquina, caso ela esteja lenta. Bom, em nossa primeira ferramenta, a gente vai trabalhar com limpeza de disco. A limpeza de disco é uma configuração interna nativa do Windows, então você não precisa instalar nenhum programa. E bastante atenção nesse ponto, a gente vai trabalhar com essa ferramenta e essa ferramenta você realmente apaga os arquivos desnecessários. Mas o importante é entender é que o próprio Windows ele vai falar para você. Em algum momento a gente vai estar trabalhando com a ferramenta e ele vai apontar, ó, tudo isso que você apagar realmente você apagou, tá? Então, bastante atenção nesse ponto aí. Como, por exemplo, ele vai apontar a lixeira. Então, caso você precise restaurar arquivos que você apagou da lixeira, né? Então, já perdeu. Então, é importante que você se atente a isso. Vamos colocar em prática e vamos trabalhar com essa ferramenta, limpeza de disco. Bom, aqui na minha barra de tarefas do meu Windows, ó, eu vou clicar aqui na lupa para pesquisar ou no próprio logotipo. Você pode digitar a informação limpeza, né? As 3 primeiras letras do nome do programa, ele já deve aparecer aqui em cima, ó, ou aqui também. Então, é esse que tem um íconezinho de uma vassoura escovando um HD. Ó, clica nessa opção. E nessa opção, o que acontece? Na verdade, a gente tem as seguintes informações, ó. Ele fez um diagnóstico, você vai analisar e aí você deve definir o que realmente é relevante e importante para você. Bom, o que ele está falando aqui para mim? Eu tenho 1.63 GB, né, que são gigabytes de armazenamento que eu posso estar liberando do meu computador. Por exemplo, arquivos desnecessários. Então ele vai listar aqui várias informações, que tudo isso eu posso estar apagando, mas ele tem um ponto importante. Por exemplo, ó, eu tenho minha lixeira, que eu tinha comentado. Ó, downloads aqui também, ó, ele fala que eu tenho 1 GB e pouco de downloads, eu posso estar apagando essa pasta de downloads, eu não quero apagar. Então é importante você se atentar a essa informação. Então se você quiser apagar tudo isso, ó, além da lixeira e o downloads que ele já deixa aqui pré-definido, eu sugiro que você se atente a isso. E como funciona o processo? Você marcou todas as caixinhas, dá um OK e aí espera ele excluir. Ele vai fazer esse processo de carregamento e isso demora alguns segundos, dependendo da quantidade de arquivos que aparecerem em cima, isso pode demorar mais ou menos. O meu foi bem rápido. Eu sempre sugiro vocês fazerem isso pelo menos umas 3 vezes, tá? Isso aqui é como se você estivesse passando uma escova mesmo, tá? E aí ele vai passando, cada vez que você passa ele limpa um pouquinho. Então, passa umas 3 vezes, né? E aí você vai ver que ele vai estar limpando, ó, já caiu bastante aqui o meu, né, tá 60. A única coisa realmente que eu mantive aqui com um tamanho grande, de 1 GB e pouco, é o próprio downloads, eu não quero apagar ele, né. Tem outra opção que é limpar arquivos do sistema, você pode clicar aqui, ó, nessa opção, e aí ele mostra para você, né, ele faz um cálculo aqui primeiro, e se realmente você precisar apagar essa estrutura, você pode estar apagando também, tá? É importante você dar uma analisada, ó, o meu ele não tem muitas informações, ó, limpeza do Windows Update, então ele tem bastante informações aqui que você pode querer apagar. Nesse caso eu vou desmarcar o downloads, ó, pacote de drives, atualizações, então bastante informação aí que, de certa forma, provavelmente você não vai precisar, ó. Vou limpar ele aqui também e excluir. Bom, pessoal, se atentem a essa informação, que aqui o limpeza de disco ele realmente apaga, tá? Então, diferente de outras ferramentas que a gente vai organizar os arquivos, aqui não, ele realmente apaga mesmo, tá? Então, downloads e lixeira, caso você tenha algum arquivo importante, se atente ali a você desmarcar a caixinha de cada uma dessas opções. Bom, como eu falei para vocês, ó, ele pode demorar um tempinho. Então, aqui no meu caso aqui, ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Bom, de qualquer forma, a gente vai para a próxima ferramenta.
Bom, a nossa próxima ferramenta aqui é o desfragmentador de disco. Esse aqui ele vai desfragmentar e otimizar o Windows, né? Então o seu Windows está desfragmentado e você vai realocar essas informações, tá? Então ele está todo separado, como se fosse esses bloquinhos coloridos aí, e aí ele vai reorganizar essas informações. É importante que vocês entendam que ele não apaga os seus arquivos, mas sim deixa em uma ordem que facilite o processo de leitura dentro do seu HD, tá? Na verdade, a explicação é algo muito mais complexo. Então, para a gente não tomar muito tempo, que não é o nosso foco, eu não vou entrar em detalhes. Mas o importante é que ele vai otimizar o seu Windows, tá? Então, vamos pesquisar essa ferramenta e colocar em prática. Bom, aqui, pessoal, eu já tenho a minha ferramenta aberta, mas eu vou encontrar ela aqui junto com vocês, tá? Então, você pode clicar aqui, aí você descreve as 3 primeiras letras do nome do programa, ó. O íconezinho é aquele mesmo, né? Então, você pode clicar. Aqui, ele apresenta a seguinte informação. Eu tenho o meu C2 pontos, que é o meu HD, e eu tenho um reservado pelo sistema. Esse aqui não é importante para mim, mas o C2 pontos, sim, que ele que... tem meu Windows, né? Então todos os meus arquivos. Primeiro, ó, ele tem a opção de analisar e o otimizar. Esse meu, ele não é necessário fazer. Ele fala que foi feito esse processo há 8 dias desde a última execução, né? Então significa que já passaram 8 dias. Nesse caso, ó, eu posso alterar essas configurações. E aí, um ponto importante, ó, você pode definir isso semanalmente, diariamente, eu não aconselho, não é necessário. Você pode deixar mensalmente também. Além disso, você pode escolher, né, um período diferente, ó, escolher também uma outra unidade, né, se você tiver um outro HD. Então, um ponto importante, você pode configurar para que ele faça esse processo de otimização para melhorar o desempenho da sua máquina pelo menos uma vez na semana. É como se você tivesse uma pessoa que trabalhasse para você e aí todas as semanas você pedisse que ela passasse na sua casa para fazer um processo de limpeza. Só que isso por padrão, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, tá? O meu, como ele já fez isso recentemente, ó, ele não aparece o botão analisar. Então, sempre que ele aparece o botão analisar, ele dá um percentual, 40% fragmentado. Então, quando ele aparece o número, significa que você pode estar fazendo isso, tá? No meu caso, não é necessário, mas basicamente é selecionar aqui e aí você analisa e depois otimiza ou configura também para que isso fique automaticamente, tá? A gente falou aqui sobre a ferramenta otimizar unidades, que também é conhecido como desfragmentador de disco, tá? Em versões anteriores do Windows. Bom, a gente vai entender um pouco mais sobre o msconfig no Windows, né? O msconfig é uma ferramenta que você consegue otimizar o Windows usando algumas configurações. A gente não vai conhecer todas elas, mas eu vou apresentar a interface do msconfig e a gente coloca em prática, tá? Então, eu acredito que é uma das mais importantes aí para você estar trabalhando aí com a sua estrutura. Bom, vamos colocar em prática. Bom, aqui na tela do Windows, você pode clicar na sua área de trabalho, na seu papel de parede aqui, ó, clica nele, bandeirinha mais R, e aí você tem a opção aqui, ó. O meu já aparece a telinha do executar, ó, bandeirinha mais R, ele habilita essa opção. Já está escrito aqui, ó, msconfig, mas caso não, você digita essa informação, como eu tinha pesquisado recentemente, então ele já aparece aqui. Bom, você pode digitar essa informação e pode clicar aqui no procurar, ó, e ele aparece essa tela, né? Então, se atenta que você deve dar um OK. Notem que ele já vai direto para a tela da ferramenta, ó, esse íconezinho. A gente está na opção aqui de geral. E aí a gente tem mais algumas abas que eu vou apresentar de forma rápida, mas o ponto principal não é esse, né? Então, a gente tem essa opção aqui, ó, de inicializar. E nessa opção de inicialização, você pode definir algumas informações, mas o ponto principal aqui é opções avançadas. E nessas opções avançadas, provavelmente, ó, você tem o número de processadores. Isso você pode definir já de início para melhorar o desempenho da sua máquina. Por padrão, a minha já tinha sido configurado recentemente, tá? Então, você define o máximo de número de processadores, pode definir mais alguma informação se você julgar importante ou relevante. Aqui se atenta para ver se a memória não está zero. Você pode definir o número de a quantidade, né? Aqui de memória também para estar trabalhando. Eu recomendo, se você não entender muito, deixa esse sem nenhuma alteração. O ponto principal aqui é esse, tá? Além disso, você definiu o processador, você tem algumas configurações relacionadas como o tempo de inicialização do seu Windows. O meu tá 30 segundos, você pode definir um tempo maior ou menor, tá? Eu aconselho ficar entre 25 a 30, tá? Para que não fique também muito... ele possa não dar algum problema também na inicialização. Aqui ele tem mais configurações relacionadas, é importante que você entenda.
E se por acaso você sofrer de algum ataque de vírus, alguma coisa, você pode estar usando uma inicialização segura, né? Que isso é importante aqui, que você pode estar definindo também. Além disso, apresentando um pouco mais, aqui a gente tem os serviços, né? Que você pode desabilitar todos os serviços aqui, ó, ocultar os serviços Microsoft. E aí você pode desativar todos esses aqui, né? Desabilitar todos esses outros serviços que você julgar não importante. Então, serviços Microsoft são importantes. Os que aparecem aqui são programas que você instalou ou você não instalou e eles foram instalados sozinho, tá? Então, se atente a essa informação, que aí você pode estar melhorando também a sua máquina, tá? Aí a gente tem a opção de habilitar e a opção de desabilitar também, tá? Inicialização, gerenciador de tarefas. A gente vai conhecer isso aqui na prática na próxima etapa do nosso vídeo, tá? Então a gente nem vai entrar nessa opção. Ferramentas. Então a gente tem mais algumas ferramentas aqui. A gente não vai falar muito a respeito, mas é só explicando essa interface por completo. Geral, que foi a primeira opção, tá? Se atenta a essas opções aqui, ó, inicialização normal, inicialização de diagnóstico. Então, você tem algumas opções de inicialização para você fazer uma série de testes no seu Windows, tá? Caso vocês queiram entender um pouco mais sobre o MS Config, deixem um comentário pedindo aí para me explicar mais. Eu posso estar gravando um vídeo falando a respeito aí dele mais detalhado. A gente já tem um vídeo antigo que fala um pouquinho sobre ele. Nesse vídeo aqui a gente está abordando um ponto principal, que são várias ferramentas juntas, mas se vocês quiserem, eu posso estar entrando em cada uma dessas ferramentas e testando individual para vocês entenderem o impacto que isso aqui vai causar no seu Windows, né? Mas o ponto principal aqui é que a gente está apresentando a ferramenta e como você pode estar acessando ela, tá? E você definir a quantidade de número de processadores para estar inicializando com sua máquina, tá? Bom, a gente está concluindo então essa etapa aqui. A gente trabalhou aqui com MS Config. Bom, a gente tem a última ferramenta aqui, que é o gerenciador de tarefas. É uma ferramenta, na verdade, que você pode também melhorar o desempenho. Eu uso até ela para outros recursos, para ter uma noção geral de como minha máquina tá, como está o desempenho da minha máquina, de certa forma. Bom, vamos colocar em prática, vamos entender isso realmente na ferramenta aí, que é o gerenciador de tarefas, tá? Bom, pessoal, o gerenciador de tarefas tem duas formas práticas de você estar acessando ele, utilizando a tecla de atalho, que é o Ctrl Shift mais ESC, ele já abre o seu gerenciador de tarefas, Ctrl Shift mais ESC, tá? Então essa é a primeira opção. A segunda opção é você aqui na barra de tarefas, tá? Ó, botão direito, gerenciador de tarefas. Aí você clicando aqui, ele já abre também, tá? Bom, ponto principal eu vou apresentar de uma forma geral aqui de como isso tudo funciona. O ponto importante que vocês entendam aqui é que você pode estar otimizando o seu Windows, então é importante que vocês compreendam a ferramenta mais a fundo. Primeiro, nós temos o número de processos, né? Que ele fala aqui a respeito do programa que está sendo trabalhado aqui em execução. A gente tem os status de cada um deles, por exemplo, aqui relacionado à CPU. Lembrar que CPU é o seu processador, você tem a memória, discos, né? E aí a gente também tem rede, então você consegue ter uma análise, por exemplo, como eu estou gravando aqui meu vídeo utilizando o próprio Zoom e o meu Google Chrome está aberto em uma outra aba, ele aparece aqui, ó, com desempenho, né? Então você vai ver que tem mais outras ferramentas aqui trabalhando. E aí entra um ponto importante. Se uma dessas ferramentas, por exemplo, essa ferramenta aqui, eu não vou trabalhar mais com ela aqui, eu quero finalizar ela, ó, eu posso marcar aqui, ó, e finalizar a tarefa, ó. E ele já finalizou. Se eu finalizasse aqui, provavelmente ele ia parar o meu processo de gravação. Então, é uma forma de você estar controlando, ó. Você vê quanto está usando de processador, de memória, armazenamento, a sua internet. Então, isso é uma forma, processos, né? Desempenho, você tem uma noção geral utilizando um gráfico que você pode estar analisando, ó, cada um desses itens aqui. Eu acho esse ponto bastante interessante, principalmente para você ver a velocidade da sua internet. Histórico de aplicativos, né, para você ver quando eles foram abertos e tudo mais, né, inicializar, a gente já vai falar a respeito desse cara com mais foco, porque esse é o ponto principal do nosso vídeo, porque aqui você pode desabilitar, por exemplo, esse Adobe, né, essa estrutura do Adobe aqui, ele está inicializando junto com o sistema, então eu não quero que isso aconteça, porque ele vai consumir, na verdade, internet e vai consumir armazenamento e memória e tudo mais, né? E eu não quero que isso aconteça, então eu posso desabilitar, ó, posso vir aqui. Todos os programas que você não quer que isso aconteça, ó, você pode estar vindo aqui e desabilitando. De acordo com você desabilitar,
ele não vai inicializar junto com o seu sistema. Eu aconselho, o único programa que você deve manter realmente habilitado são os drive de áudio, de vídeo e seu antivírus também. Os demais você pode desabilitar todos eles. Por quê? Quando você clicar no programa, automaticamente ele vai inicializar de acordo com o seu clique. Não é necessário que ele inicialize, ligue junto com o seu computador. Isso, por esse motivo, é que o computador liga lento, né? Porque você vai ter vários programas, por exemplo, como programas desnecessários, né? Como Skype, os drive que eu falo de armazenamento, né? Tudo isso inicializando junto, então isso diminui muito o desempenho da sua máquina. Por exemplo, esse cara aqui, ó, do AutoCAD, né? Então você tem aqui, ó, Auto. Esse aqui eu devo desabilitar com certeza, tá? Então é importante, se atenta, dá uma visualizada aqui em quem você quer desabilitar. Usuários também, aqui ele mostra o usuário, se você tiver mais, ele vai mostrar que todo o desempenho que está sendo utilizado desse usuário. Detalhes também, ó, um pouco mais. Serviços, que a gente falou um pouquinho, mas de forma bem leve também. Bom, pessoal, na verdade a gente falou aqui de uma forma bem resumida aqui, coisas que você pode estar trabalhando com o seu gerenciador de tarefas, só uma pequena observação. O gerenciador de tarefas, ele tem essa versão aqui, ó, resumida. Então, ó, se atenta, é só clicar nessa setinha aqui, ó. E ele aparece as informações, mas você pode expandir ele e ele aparecer por completo. Bom, pessoal, a gente está concluindo o nosso vídeo de hoje. A gente está falando um pouco mais sobre otimização e melhoria do desempenho da sua máquina, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, só para me entender realmente que vocês estão gostando aí do conteúdo. Deixem um comentário ou uma sugestão a respeito de mais vídeos relacionados a esse tema de otimização, melhoria de desempenho, tá? Vocês podem pedir aí nos comentários, eu vou estar dando uma lida. Caso tiver bastante comentários a respeito, eu posso estar gravando mais vídeos falando a respeito de melhoria do seu Windows. Tem um monte de configurações que a gente pode estar trabalhando aqui também, tá? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.